Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária. Pode ter certeza absoluta, se você está seguindo a sequência correta do nosso curso, assistindo as aulas até o final, fazendo as suas devidas anotações, tenho absoluta certeza que você estará preparado para todo e qualquer concurso, qualquer banca de administração financeira orçamentária, porque este curso não é um curso superficial, pode ter certeza. É um curso detalhado, é um curso onde a gente aprofunda os assuntos aí, de forma aí que você tenha o conhecimento necessário para gabaritar as questões da prova. Agora, nós vamos falar agora estágio da receita orçamentária. Estágio da receita orçamentária, antes de mais nada, quero passar para vocês o seguinte, né? Eu quero passar uma visão geral desse documento, Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, o MCASP, né? O MCASP, inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, eu digo para vocês o seguinte, que as nossas aulas, todas elas, estão aí, ó, em 100% de conformidade com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, que é um dos grandes instrumentos aí que todas as bancas de concurso retiram as questões de prova, né? Então vem comigo. Quando a gente fala estágio da receita, você tem que lembrar o seguinte, aonde que está prevista a receita? Na LOA, né? E na LOA nós temos receitas e despesas, né? Receitas e despesas. Nesta aula, nós iremos estudar esse cara aqui, ó, a receita, né? Na receita, e uma outra aula, na próxima aula, inclusive, assim que eu concluir essa gravação, já vou gravar os estágios da despesa, né? Por que eu trouxe esse documento aqui do MCASP? Muito simples, para explicar para vocês que tanto a receita quanto a despesa, ambos têm três etapas bem definidas. Primeira etapa é a etapa do planejamento. A segunda etapa aqui é da execução e, finalmente, a terceira e última etapa, a etapa do controle e avaliação. Bacana? Então, vem comigo. Primeira informação importante, tanto a receita quanto a despesa, preste atenção, isso pode ser objeto de prova, possuem três estágios: planejamento, execução e controle. Bacana? Fechou. Professor, a gente vai estudar agora o quê? A receita, né? Professor, a fase de planejamento. A fase de planejamento vai ser o quê? Vai ser quais são os motivos, quais foram os caminhos que a administração pública caminhou, percorreu, para quê? Para fazer a previsão da receita. Ou seja, qual que é a metodologia de projeção das receitas orçamentárias? É assunto muito importante esse, eu vou explicar para vocês já porquê da importância disso, mas a metodologia de projeção das receitas passou a ser uma exigência de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Na fase da execução, que nessa fase de execução eu digo que 90% das questões de prova sobre esse assunto estão aqui na fase de execução, tanto na parte da receita quanto da despesa. Nós temos o lançamento, a arrecadação, o recolhimento. Controle e avaliação, ele vai ser o controle e avaliação de toda essa ação. Bacana? Então vem comigo, rapidamente, vamos aí já falar dos estágios da receita, né? Receita. Vem comigo, eu tenho um desenho aqui, um quadro que o professor fez, da minha autoria, inclusive, tá? Se a galera quiser utilizar aí para preparar suas aulas, fazer suas palestras, não tem problema nenhum, eu autorizo desde que coloque aí a fonte professor Luiz Antônio de Carvalho, né? Vamos lá, estágios da receita, né? Então nós vamos falar o seguinte, temos dois grandes estágios. Primeiro, nós temos o quê? É a fase do planejamento e depois a fase da execução, né? Professor, o que significa previsão? Previsão significa dizer o seguinte, a previsão aonde? Lá na LOA, aí, lá na LOA, né? Na LOA, nós sabemos o quê? Que tem a receita e tem a despesa, né? Aqui, ó. Professor, qual que foi o número, como que eles chegaram nesse número, nessa estimativa, nessa previsão de receita? Está aqui. Não pode ser feito de forma amadora. Tem que ter uma metodologia. Por quê, professor? Porque hoje a receita que vai definir o teto da
despesa. Então, a importância disso, a metodologia. E, claro, já disse para vocês, essa metodologia está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela que trouxe essa grande inovação e obrigatoriedade aí de elaborar, ter uma metodologia profissional, uma metodologia aceita para a elaboração da estimativa da receita. Bacana. Então está lá a receita da LOA. E agora, professor, o dinheiro já entrou? Não, o dinheiro não entrou. Agora vai fazer o quê? A arrecadação, vai ter o lançamento. E a execução dessa receita que já está estimada, ela vai ter o quê? 3 etapas. Primeira etapa é a etapa do lançamento. Professor, o que significa essa etapa do lançamento? Gente, essa etapa do lançamento, tá, eu vou colocar aqui entre aspas, vou colocar aqui entre aspas para você, é a emissão do boleto, tá? Professor, como assim um boleto? O lançamento é uma atividade administrativa na qual ele vai identificar o sujeito passivo, né? Vai colocar a legislação, os valores, o fato gerador, enfim, todas as informações necessárias para que o contribuinte, para que o membro da sociedade possa fazer o quê? O pagamento, a arrecadação dos valores da receita hora previtória. Esse é o lançamento, né? O lançamento é o quê? O lançamento é uma atividade administrativa exclusiva da parte da administração pública. A gente vai aprofundar essa fase do lançamento, né? Professor, qual que é o nome do lançamento, por exemplo, aqui, ó? Exemplos aqui, ó. Então aqui nós temos os famosos DARFs, né, ó? Famosos DARFs. Os DARFs aqui é por parte da União, ó. Depois, professor, nos estados, ó, os DARs, né? Que aqui são questão dos documentos dos estados, né? O que mais, professor? Nós temos as famosas guias, né? Temos aí dezenas de guias, né? Ou seja, esse é o lançamento, tá? A partir do momento que ocorre o lançamento, tá? Então, o lançamento vai ser a primeira fase da execução da receita orçamentária, bacana. Aqui, então, é uma receita orçamentária, que eu falo que é a LOA, está aqui para vocês. A partir do momento que vocês emitem esses DARFs, ocorre o lançamento, vai ocorrer o quê? Ó, o segundo estágio, que é a arrecadação. Professor, o que diz esse segundo estágio? Você vai até a rede bancária autorizada e vai pagar esse documento que foi lançado em seu nome. Neste momento, ó, tá certo? Ó, pode ser feito em caixas específicas, mas isso aqui já está em desuso, essa opção aqui dos caixas, né? E nós temos aqui a rede bancária autorizada. Depois, mas o dinheiro já caiu, professor, na conta do governo? Não. Depois que é arrecadado, diariamente, esse recurso ele é recolhido para o agente, o agente financeiro do governo e vai para o recolhimento da conta única, que é a terceira fase aqui, a terceira fase da execução da receita orçamentária. Pronto. Então, isso aqui é uma visão geral. Então, por hora, você tem que saber disso. Olha só, previsão, ok, lançamento, arrecadação e recolhimento. Prestem muita atenção, gente, tá? Houve uma divergência no passado em relação ao lançamento. Professor, o lançamento, entre 2001 e 2013, o manual de contabilidade aplicada ao setor público, ele disse que nesse período, de 2001 a 2013, o lançamento era um procedimento administrativo, que não fazia parte da execução da receita orçamentária. Depois isso foi corrigido, então você tem que tomar muito cuidado com as questões desse período. Hoje já temos um consenso, tá? Toda a doutrina e toda a documentação aí, um consenso na qual o lançamento faz parte da execução da receita orçamentária, que é a primeira fase da execução. Bacana? Então vocês têm que lembrarem, preste atenção, isso tem que fazer parte de suas anotações e de sua revisão. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Pronto. Depois dessa visão geral, agora vamos passar aqui os detalhes de cada uma desses estágios da receita, né? Então, primeiro, qual que é o primeiro que nós vamos trabalhar? É a previsão. Professor, aonde que está prevista, né, a receita? Né? Claro
que essa receita ela está devidamente prevista onde? Na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Só que essa receita prevista na LOA, ela tem que estar devidamente compatibilizada com o PPA e com a LDO, em especial a LDO, que a LDO já tem uma previsão bimestral de arrecadação por parte do governo. Então, a previsão, a receita tem que estar em todos os instrumentos de planejamento. Bacana? Ok. Professor, e aí, professor? Cara, esse assunto receita, tá? Esse assunto receita, eu que já trabalhei na Secretaria de Fazenda, eu sei a importância disso. Então, nós temos aqui, a LOA, tá? Nós temos a LOA, é claro que a LOA, nós temos aqui as receitas e nós temos as despesas, né? Vou colocar o cenário 1, tá? Que é o cenário que vai ocorrer, que segundo os técnicos da Secretaria de Fazenda, tá? O cenário 1, ele diz o seguinte, né? Que realmente, o Estado vai arrecadar 1.000, por exemplo, né? 1.000 unidades. E aí, professor? Aí é claro, né? Que você sabe que você vai fazer um orçamento baseado em 1.000. Tá aí. Você sabe que vai arrecadar 1.000. Professor, segunda possibilidade, né? O que ocorria muito antes da lei de responsabilidade fiscal. O orçamento é uma briga de poder. Então, todos os órgãos e poderes vão ao poder executivo e fazem o seguinte, né? E ficam fazendo o seguinte, né? Isso aqui é o real, né? Isso aqui é o orçamento real. O que eles fazem ao poder executivo? Fica pressionando por mais orçamento. Aí vamos supor, tá? Vamos supor o seguinte, que a administração pública aceita, né? Ele aceita e faz a previsão aqui, de 1.100, né? Aí, 1.100. O que acontece aqui? Você sabe que se vai arrecadar 1.000, né? Aí, segundo as suas metodologias, seu histórico, né? Então, aqui, tá mais 100. Isso aqui tá subestimado, né? Superestimado, perdão, né? Superestimado, acima, né? O que vai acontecer aqui, cara? Aqui vai acontecer o seguinte, aqui vai acontecer o seguinte. Olha só o que vai acontecer, né? Ele vai arrecadar 1.000. Se vai arrecadar 1.000, ele pode pagar quantas despesas? 1.000, né? Então ele vai controlar aqui, na onde? Lá na programação financeira, na execução da despesa, né? Ele vai controlar. E o terceiro caso, professor? O terceiro caso, olha aí. O terceiro caso, ele sabe que vai arrecadar 1.000. Isso aqui que eles gostam, né? Eles gostam de acontecer. Então ele vai colocar 1.000. Ou seja, vai faltar 100, né? 100 aqui, né? 100, né? Menos 100. Aqui, então, é subestimada a despesa, subestimada. O que vai acontecer com esse 100 aqui? Cara, ele vai arrecadar 1.000, vai arrecadar 100. Esse 100 a mais, tá? Esse 100 a mais, acontece o seguinte. Ele vai ser fonte de recursos do crédito adicional, que nós estudamos na aula anterior. Vai ser o quê? Fonte de recursos do crédito adicional. E o crédito adicional, esse recurso aqui, você pode utilizar para créditos suplementares, créditos especiais ou créditos extraordinários. Ou seja, sai totalmente da visão do planejamento da LDO, da LOA, dos programas de governo, em tudo. Então, ou seja, o legislador, né, então você pega aqui esse segundo caso e o terceiro caso, né, o segundo e o terceiro caso são situações altamente prejudiciais ao planejamento do setor público, né? Então, o que aconteceu constituinte? A LRF definiu o seguinte, que para elaborar a receita orçamentária, no sentido do que a realização da receita seja muito próximo daquilo que foi previsto, né? Ele trouxe o quê? Critérios muito bem definidos de metodologia para a previsão da receita. E com certeza, sobre este assunto, previsão da receita, tá? O que pode cair na sua prova é o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ô, professor, se o artigo 12, que pode ser questão de prova no tocante da receita, nós vamos o quê? Estudar agora esse artigo 12. Tá? Então está aqui, artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai trazer o quê? A metodologia.
Ele não vai definir aqui a metodologia, ele vai definir o quê? Os parâmetros na qual, tá? Os parâmetros na qual todas as secretarias de Fazenda e, claro, também a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, deverão utilizar para quê? Para fazer a previsão da receita. É muito importante isso, gente. A receita é muito importante, a receita seja próximo daquilo que foi prevista a realização. Por quê? Porque você pode colocar em prática todo o instrumento de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, né? Pena que os nossos governantes não têm esse conhecimento, não têm essa prioridade de planejamento, infelizmente. Vem comigo, né? Artigo 12º da LRF. As previsões da receita, olha aí, previsões. Então, a LOA é previsão da receita, está aí. Observarão as normas técnicas e legais. Normas técnicas tem que ter o quê? Uma metodologia comprovando a estimativa da receita. Legal, tem que estar de acordo com a lei. Exemplo de lei de incentivos fiscais, por exemplo. Consideração os efeitos na alteração na legislação, a variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhados de um demonstrativo de sua evolução dos últimos 3 anos para a projeção, da projeção para os 2 seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e as premissas utilizadas. Então, está aqui os parâmetros para a evolução. Professor, a gente vai explicar um pouquinho, sim, só um pouquinho, a gente vai voltar no artigo 12 aqui. Vamos aqui no parágrafo 1º do artigo 12. A reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado o erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Tá. Professor, a reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo. Professor, nós já estudamos isso. Opa, parabéns, né? Nós já vimos isso aqui. Qual foi a aula que nós já vimos isso aqui? Nós vimos lá na aula de processo legislativo. É a primeira parte, onde nós estudamos o artigo 166 da Constituição, tá? Parágrafo 3º, inciso 3º, 3, né? A linha A, da Constituição Federal de 88. Então, isso aqui já é um dispositivo da Constituição. A reestimativa por parte do Poder Legislativo, né? O que acontece aqui, gente? Está passando o seguinte, qual que é o comunicado? Gente, a previsão da receita é um produto, é uma atribuição exclusiva e não cabe delegação de quem? Do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem essa atribuição. Professor, o Poder Legislativo pode, tá? Ele pode alterar a receita? Pode, aqui colocou a situação. Só será admitida se comprovado o erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Ou seja, ele só pode fazer a reestimativa da receita, né? Vamos lá. Só pode fazer isso se tiver esse erro ou omissão, né? Tá? Vamos lá, metodologia. Então vamos lá, o que diz a metodologia? Ele quer o seguinte, qual que é a intenção do governante? Qual que é a intenção aqui do legislador? A intenção do legislador, ele quer que o Poder Executivo ele seja profissional. Então ele passou o quê? Parâmetros, né? Primeiro, previsão da receita é o quê? Uma estimativa. Que essa estimativa seja feita da seguinte forma, ó, utilizar normas técnicas, né? Ou seja, tem que ter uma metodologia aprovada, né? Metodologia, aí. Uma metodologia comprovada, aí. Ele quer o quê? Profissionalismo e legais. Tem que estar de acordo com todas as leis vigentes, em especial a lei de incentivos fiscais, né? O que mais? Essa previsão da receita, essa estimativa, tem que analisar 4 fatores importantes. Alterações na legislação, com certeza, tá? Porque essa legislação, principalmente a legislação tributária, vai impactar o que na receita, em especial as isenções, né? Variação do índice de preço, o que é isso? É a inflação do período, tá? O crescimento econômico, que é baseado no PIB, né? E outro fator relevante, caso a equipe técnica tenha. Então, isso aqui o quê? É o parâmetro para a elaboração da receita, né? Vem comigo. Mais o quê? Mais o demonstrativo de sua evolução.
que mostra essa evolução aqui? Demonstra ver se essa metodologia utilizada está sendo correta, né? Então, qual que é o laço temporal? Os 3 anos anteriores, ano base, 2020, então em 2019, 18 e 17, 2020 e mais os 2 seguintes, 2021 e 2022, para ter uma visão. Professor, o que aconteceu, né? Vou falar para vocês aqui o que aconteceu, principalmente nos primeiros anos de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece? Os secretários de Fazenda dos estados, isso eu falo com bastante orgulho, porque eu militei nessa seara aí por muito tempo, aí, graças a Deus, né? O que aconteceu? Quero falar para vocês o seguinte, aconteceu o seguinte, né? Que chegava lá, todo ano, tá? Todo ano, tá? O secretário de Fazenda, né, a administração pública, para controlar o crescimento vegetativo do Estado, o que o cara fazia? Sempre fazia uma previsão abaixo. Era uma postura, defensiva, né? Sempre fazia uma conservadora, uma postura, uma previsão conservadora. Esse é o termo da Receita, né? Então é sempre mais. Aí o que acontece? Vamos supor aqui, né, isso já aconteceu, já chegou até no Supremo Tribunal Federal, né? O que acontece? Em 2017, tá certo? O cara fez a previsão de 1.000, mas ele, vamos lá colocar aqui, vamos só para você ter uma ideia, previsão da Receita. Vamos colocar 1.000 em todos, né? Chegou 2017, o cara arrecadou aqui, 1.100. Chegou em 2018, o cara arrecadou aqui, 1.150, Chegou aqui, o cara arrecadou 1.200, né? E aqui ele está fazendo aqui uma previsão de 1.000. Aí, o que aconteceu? Algumas assembleias legislativas, né? Eles questionaram isso, falaram, pô, isso aqui é um erro na metodologia, né? Olha aí, um erro. Tá óbvio que em 2020 o cara não vai arrecadar 1.000. Mas por que ele faz isso? Uma estratégia, um golpezinho orçamentário que o governante dá, né? Vamos supor que ele sabe aqui que é 250, então ele vai usar esse 250 como créditos adicionais e vai canetar para quem ele bem entender, né? Então essa questão já chegou nos tribunais superiores, né? Sobre essa metodologia aqui de previsão de receita, e o Supremo já definiu que isso aqui é apenas, só quem pode isso aqui é realmente o poder executivo, o poder legislativo não pode fazer essa previsão. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Ok. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma receita orçamentária, né? Então nós temos aqui, só para passar para vocês aqui, tópico, uma questão, uma situação. Então nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando um cara que é chamado de receita orçamentária. Tá aí, tá? Então a receita orçamentária, ela deverá constar na LOA, né? Bacana, né? E nós temos outro tipo de receita, que é receita extra-orçamentária, né? Essa receita extra-orçamentária, ela não está na LOA, porque é uma receita transitória. Essa aqui é uma receita principalmente para fins contábil, né? Contábil, né? Ambos os casos são receita pública. Olha aí. Professor, qual o momento da aula que a gente vai aprofundar isso aqui? Nós vamos aprofundar esse assunto, inclusive vai ser o primeiro tema da aula de classificação da receita. Então, a primeira aula de classificação da receita, eu vou aprofundar em detalhes, em especial essa receita extra-orçamentária, tá? Olha lá. O que está dizendo a pergunta aqui? Todas as receitas orçamentárias, ou seja, LOA, né, passarão pela etapa da previsão? Aí, professor, né? Quando a gente fala da previsão, tá, etapa da previsão, aluno aqui do professor Luiz, ele tem que colocar o seguinte: o que o examinador está querendo falar para vocês? O que está querendo? Quando fala previsão, ele passa o quê? Por uma metodologia, um método definido, né? Em especial, o artigo 12 da LRF, né? O que acontece? Como as provas de concurso cada vez estão mais detalhadas, né? Nós temos um caso onde uma receita orçamentária, ela é
praticamente impossível passar pela etapa da previsão. Qual que é esse elemento de receita aqui? São as doações em espécie. Então, nem todas as receitas orçamentárias estarão sujeitas à previsão, ou seja, sujeita à metodologia. Tá? Qual que é o caso? As doações em espécie recebida pelos entes, recebida pelos entes públicos. Né? Então, as doações em espécie recebida pelos entes públicos. Né? Então, nós temos aí um único caso que eu conheço, né? Que as receitas orçamentárias, não passarão pela etapa da previsão. Bacana? Então está aqui para vocês. Pode cair, claro que pode cair, né, esse tipo de questão aqui. Como disse para vocês, as bancas estão cada vez se aprofundando mais nos assuntos. Ok. E aí, professor? E aí, nós já finalizamos a primeira parte, que é a previsão. Tá? Pode ter certeza que eu passei para vocês aí os principais elementos aí, de forma sucinta, que pode cobrar. E agora vem o lançamento. Tá? O que é o lançamento? Você tem que lembrar o seguinte, cara. Primeira coisa, que o lançamento não é um boleto, mas fazendo uma analogia para que você fixe o conteúdo, aqui é a emissão do boleto. Tá? É a emissão do boleto que você utiliza aí para pagar suas diversas contas, seus diversos compromissos. Na administração pública não tem emissão de boleto, né? Não tem. Qual que é o nome do cara aqui? É lançamento, né? Que esse lançamento ele vai resultar aí em diversos documentos aí de arrecadação, né? DARF, DAR, guias, etc, 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 né? É o lançamento, tá? Segunda informação importante que você deve entender no lançamento. Isso já é um consenso nos doutrinadores, um consenso nas bancas, que considera o lançamento a primeira etapa da execução da receita orçamentária. Primeira etapa da execução. Eu digo isso porque teve até pouco tempo atrás, por alguns doutrinadores e algumas bancas, não considerava o lançamento como uma etapa da execução, mas agora você pode ter certeza que eles já consideram o lançamento como fase pertencente a essa etapa. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é um procedimento administrativo. Está previsto aonde? No artigo 53. Artigo 53 da Lei 4.320. O lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito nesta, né? Olha aí, professor, vem comigo, lançamento, né? Ó, lançamento está aqui. Lançamento da receita, então vai ser o quê? Um documento de arrecadação, olha aí, ó, receita, né? Ato da repartição, o que é isso? É um ato administrativo, né? Um ato administrativo de um agente público, né, competente, verifica a procedência do crédito fiscal. Vamos lá, R$ 1.000, procede, está de acordo com lei. Né, inscreve a pessoa que é devedora, olha aí, ó, Luiz, está aqui, que ele é devedora e inscreve o débito desta aí. Inscreveu o débito aqui, então isso aqui vai ser o lançamento, né? Ou seja, lá no controle da administração pública vai constar que Luizão aqui deve milão, vamos supor, para a prefeitura, né? Vamos supor para a prefeitura. Então isso aqui é o lançamento, então devidamente, né? Quando nós falamos de receita, né? Quando nós falamos de receita, você tem que entender o seguinte, tá? Você tem que entender que, vou colocar o número aqui, ó, receita, né? Artigo 142 do Código Tributário Nacional, aqui, ó. Nós temos um tipo de receita orçamentária que é chamada de tributária, né? Eu garanto para você, né, que mais de 90% do total da receita orçamentária, tá, é decorrente de tributos. Olha aí, professor. Mais de 90% da receita orçamentária é decorrente do tributo. Então, neste momento, o professor tem que dar um pulo lá no Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 aí, que instituiu o Código Tributário Nacional. Lá no seu artigo 142, traz o conceito de lançamento. E aí, professor? Cara, você vai ter que saber o artigo anterior,
que é o artigo 51, artigo 53, perdão. Você tem obrigação porque a possibilidade do examinador retirar uma questão Ctrl+C, um Ctrl+V do artigo 53 é muito grande. Também é muito grande o examinador retirar um Ctrl+C, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui do artigo 142 do CTN. Vamos ler esse cara aqui. Compete privativamente à autoridade administrativa, opa, parou, privativamente à autoridade administrativa, ou seja, quem que é a autoridade administrativa? A administração pública. É claro que na administração pública nós teremos agentes aí que têm essa contribuição. De quê? O que ele fala, a administração pública? É somente o poder público que pode, né, constituir o lançamento. O que ele pode fazer? Crédito tributário, olha aí, ó, crédito tributário. Quando nós falamos de crédito tributário, nós estamos falando de todas as espécies, tá? Todas as espécies de quê? Todas as espécies de tributos, são 5 espécies, né? Temos aí, ó, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições previdenciárias e contribuições sociais. Tá? Nós temos aí as 5 espécies de tributos que nós temos, né? Olha aí, tributos, né? Tributário. Por isso que eu disse para você que isso aqui eu te garanto que é mais de 90% da receita orçamentária, né? Pelo lançamento, olha aí, pelo lançamento. Professor, lançamento, lembre-se do quê? Do boletinho, né? Lançamento aqui, ó, pode ser um DARF, no caso da União, pode ser um DAR, no caso dos estados, pode ser guias, né, aí, diversas que nós temos aí, ó, olha aí, né? Pronto, né? Assim entendido, o procedimento administrativo, ó, procedimento administrativo quando fala procedimento administrativo, está falando aqui que é um ato administrativo, ó, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação. Fato gerador da obrigação nada mais é do que o que provocou o lançamento, o valor, o que provocou este lançamento, né? Por exemplo, o fato gerador do IPTU é você ser proprietário de um imóvel, de um terreno na área rural. Só o fato de você ter, todo ano vai gerar o fato gerador da obrigação correspondente. A obrigação aqui é de pagar determinada matéria tributável, ou seja, a legislação, aqui matéria que fala que é de acordo com a lei, o montante, que é o valor, olha aí, do tributo devido, identificar o sujeito passivo, que é o contribuinte, e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, né? Quais são essas penalidades? Penalidades de multa, por exemplo, de atraso, né? ou juros. Pronto, então isso aqui é o lançamento, né? Do artigo 142. Cara, importante esse cara aqui, hein? Pode cair, com certeza, né? Como eu disse para vocês, desse curso nosso aqui, ele é o mais detalhado possível, né? Realmente para você virar aí um faixa preta em AFO. Vamos ler novamente. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante de outro tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Pronto, né? Lançamento, né? E agora, o último dispositivo do lançamento aqui para vocês, né? O último dispositivo do lançamento. Artigo 52 da Lei 4.320. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado. Olha aí. Então, todo boleto não tem um vencimento determinado? Está aí. Determinado em lei, regulamento ou contrato. Lei, regulamento ou contrato. Por exemplo, a administração pública tem um prédio, tem um imóvel. A administração pública está o quê? A administração pública está alugando este imóvel, né? Então ele vai ter esse recebimento, não vai? Então vai ter esse recebimento. Então vai ter um lançamento aqui, ó, para regulamentar, classificar
classificar essa receita. Quando a gente fala em lançamento, eu esqueci de falar isso, eu vou falar agora, significa dizer aqui, classificar. Um dos motivos é classificar a receita. Tá aí. Classificar a receita. Professor, por que impostos diretos está marcado lá em amarelo, né? Impostos diretos está marcado em amarelo. É muito simples, né? Professor, por quê? Porque uma das classificações de impostos, nós temos impostos diretos e impostos indiretos. Quais são aqueles impostos diretos? É aquele onde vai incidir o patrimônio diretamente no patrimônio do contribuinte. Eu tenho um veículo, então você paga IPVA, você não paga IPVA? Então, o IPVA vai ser um imposto direto. Professor, o que mais? Você tem um terreno, está lá. Se você tem um terreno, você vai pagar o IPTU, por exemplo, se for na área urbana. Se for na área rural, você vai pagar o ITR, né? Você vai pagar o outro imposto lá de propriedade rural. E aí, professor? Tudo bem. Imposto de renda é outro direto, que você é sobre a sua renda. Não é? E o indireto, existe? Claro que existe um indireto, inclusive um indireto aí hoje em dia, que tem o maior percentual de arrecadação. Quais? ICMS. Então você vai lá, compra um computador na loja lá, você comprou o computador, você é o contribuinte, não é o contribuinte do imposto? Sim, só que quem que vai recolher vai ser o comerciante, então isso é chamado imposto indireto. Então é a mesma coisa do ICMS, do ISS, do IPI. Então o que acontece, cara? Pela leitura literal aqui do artigo 52, falando que somente será objeto de lançamento os impostos diretos, né? E aí, professor, este artigo aqui ele está incompleto. Por quê? Porque os impostos indiretos também são sujeitos obrigatórios do ato administrativo do lançamento. Com certeza, né? Todos os tributos são aí constituídos através de quê? Através de lançamentos aí. O que eu vou falar para vocês? Este assunto já caiu em prova de concurso, tá? O cara colocou exatamente a Ctrl+C e Ctrl+V na prova. Ctrl+C e Ctrl+V na prova. Tá certo ou tá errado? Tá certo, porque é o quê? É o que está na lei no artigo 52, tá? Então, bacana. Então, você tem que prestar atenção. Agora, tem que prestar muita atenção no comando da questão, porque é o seguinte, não somente os impostos diretos, né, estão sujeitos a lançamento, também os impostos indiretos. Bacana? Fica a dica, eu sei que fica meio confuso, eu não gosto de explicar essas coisas, né, meio truncada assim, mas é a realidade, ok? Vem comigo, vamos fazer um treinozinho. TRE Tocantins CESP 2017, cargo de analista. A Receita Pública passa por diversos estágios, desde o seu planejamento até o seu ingresso nos cofres públicos. Ao longo desse processo, ocorre a constituição do crédito tributário, que se dá no estágio de... Gente, constituição do crédito tributário. A constituição do crédito tributário, eu já expliquei para vocês, é o artigo 142 do Código Tributário Nacional, né? Não é isso? Então, a constituição do crédito é através do lançamento, ou seja, a primeira etapa da execução da receita orçamentária. Puxa vida, professor, estou entendendo tudo. Então, o gabarito correto nesse caso é a letra C de casa. Letra C de casa. Vem comigo. Agora nós vamos falar da arrecadação. Tudo bem, né? Eu já estudei a previsão da receita, o importante é o artigo 12 da LRF, estudei também o lançamento, que é um ato administrativo, o senhor deu uma dica fantástica, que é o boleto, entre aspas, não é o boleto, preste atenção nisso, né? Tá lá, é o boleto em relação a isso, né? Tá aí, é o boleto. E agora é o seguinte, você vai lá e você vai pagar esse boleto. Você, contribuinte, vai pagar o DARF, que é o lançamento, né? A partir você vai pagar. Então é o seguinte, normalmente você vai na rede bancária autorizada. Quando você faz isso, ocorreu o segundo estágio da execução da receita orçamentária, que é a arrecadação. Então, há uma arrecadação, só que essa arrecadação não é direta ainda para o poder público, né? Então, a arrecadação nada mais é que o ato
pelo qual os contribuintes comparecem perante os agentes arrecadadores. Quem são os agentes arrecadadores? As repartições fiscais e a rede bancária autorizada. Hoje, 99% de toda a administração pública do Brasil é a rede bancária autorizada, que tem um convênio com a Secretaria de Fazenda, né? E realizam o pagamento de seus tributos e outros débitos para com o Estado. Então, este é o ato de arrecadação, tá? Este é o ato de arrecadação. Então está aqui para vocês, né? Este é o ato de arrecadação. É o ato pelo qual os contribuintes comparecem perante os agentes arrecadadores, repartições fiscais e rede bancária autorizado e realizam o pagamento dos seus tributos ou outros débitos para com o Estado. Então está aí para a galera o que significa arrecadação. Professor, o que mais você tem que saber? O momento dessa arrecadação e o momento da arrecadação, né? Então diz aqui o artigo 35, tá? Pertence ao exercício financeiro, ó, pertence ao exercício financeiro. Vem comigo aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, 2019, nós temos 2020 e nós temos aqui, ó, 2021. Pertence ao exercício financeiro. Temos aqui 3 exercícios financeiros. No primeiro caso, tá? Ó, foi feito o lançamento aqui de 100 reais. Ok? 100 reais. Só que o cara não pagou em 2019. Ele pagou esse cara aqui. Aí eu pergunto, arrecadou aqui em 2020. Entrou dinheiro no caixa aonde? Onde que houve o pagamento? Aqui, o pagamento desse cara aqui, ó, tá aqui. Então o que acontece? Nesse caso aqui, ó, neste caso aqui, o que acontece aqui neste caso aqui? Esta receita será contabilizado em 2020. Tá aí. Tá aí. 2020 é o primeiro caso aqui que eu passei para vocês. Então tá aqui. Isso aqui é competência. Competência é o ano, ó. As receitas, desculpa, é o de caixa, perdão. As receitas nele arrecadadas, regime de caixa. Então a receita é regime de caixa. Ele vai considerar o quê? O momento que entrou o recurso, né? Então ele foi constituído esse crédito, esse lançamento em 2019, só que entrou onde? Em 2020. Tá aí para vocês, né? E agora, professor, outro caso aqui agora o caso da despesa, tá? Vou colocar aqui, ó, despesa. Tá aqui. A despesa, tá? Houve um empenho da despesa, olha aí, de 50 reais em 2019. Só que essa despesa, ela foi liquidada, ela foi paga aqui, tá certo? Ela foi paga aqui, ó, PG, em 2020, né? Ou seja, saiu o dinheiro aqui. O que acontece na despesa? Na despesa é o contrário, né? Aqui, ó, na receita será 2020, né? Na receita é regime de competência, ó, as despesas nele empenhadas. Nele empenhadas. Então é o seguinte, vai ser o quê? Uma despesa de 2019. Tá aí para você, 2019. Ou seja, esse aqui é um regime que é chamado de regime misto. Isso cai para caramba. Então, de novo, para vocês, pertence ao exercício financeiro. O exercício financeiro é o ano, né? Temos aqui o caso, né? Vem comigo aqui. As receitas nele arrecadadas. Então, as receitas neles arrecadadas é o regime de caixa. É onde realmente houve aqui o recolhimento, ou a arrecadação do tributo, tá certo? Da receita, né? É o regime de caixa. Já nas despesas é o contrário. Despesas é o contrário. As despesas nele legalmente empenhadas. Empenhadas, na próxima aula a gente vai estudar o quê? Execução da despesa, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. A despesa foi empenhada em 2019, só que ela foi paga em 2020. Ou vamos contabilizar essa despesa em 2019. Isso que é o famoso regime misto, exclusivo para a administração pública. Tá aí, exclusivo para a administração. Então, regime misto de contabilidade. Isso aqui cai em prova, professor. Vem comigo, olha só, né? Aqui, ó. TRT 15 FCC 2018, cargo de analista.
Do ponto de vista orçamentário, o reconhecimento da receita orçamentária ocorre no momento da recolhimento? Não. Recolhimento é terceiro. Qual que é o momento, gente, que tem um reconhecimento, né? É nele arrecadados, né? Vamos lá, no artigo 35, inciso 1º. No exercício financeiro, há neles arrecadados. É o momento da arrecadação. Ou seja, o gabarito é a letra B. Só para provar para vocês aqui, ó, as receitas nele arrecadadas, né? Ou seja, esse cara aqui, ele trata do regime de caixa. Então, a receita é o regime de caixa. Letra B de bola. CGE Rondônia Funrio 2018, cargo de auditor. O estágio da receita que comprova que o contribuinte cumpriu com a sua obrigação com o pagamento do tributo devido, embora o recurso ainda não esteja na conta corrente do Tesouro, ou seja, então vem comigo aqui, ele está falando do quê? Dos estágios da receita orçamentária, a parte de execução. Então, primeiro, qual que é? O lançamento. Neste caso aqui, houve a emissão, dica do prof, emissão do boleto, né? Depois, professor, que emitiu o boleto, o cara vai pagar, que é a arrecadação. Essa arrecadação aqui, você tem que lembrar que o cara é gigante. O que acontece? Essa arrecadação aqui, ela é efetuada na rede bancária. Depois que ele arrecada, o Estado, a administração pública ainda não está com esse recurso, né? Depois da arrecadação, ele vai ser recolhido. Olha aí, recolhido. É o recolhimento desse recurso. Então, aqui nós estamos falando da letra B, obrigação com pagamento. Então, o contribuinte paga, o contribuinte liquidou a obrigação dele aqui na arrecadação, tá? Só que o Estado ainda não recebeu, porque esse dinheiro tem que ser recolhido todos os dias para a conta única do Tesouro Nacional, que é item 3. Então, nós estamos falando da letra E, né, que é o quê? Arrecadação, né? Questão boa, tranquila, né? Claro que aluno aqui da lá concurso aqui acerta todas essas questões. Então, gabarito, letra E. Última fase é a fase do recolhimento. Aqui sim, tá? Aqui sim, o Estado passa a ter o recurso à sua disposição. Temos lá o lançamento, que é a emissão, entre aspas, do boleto. Todo mundo paga. Aí nós vamos para onde? Vai para os agentes arrecadadores, a rede bancária. Depois da rede bancária, ele vai repassar esse recurso para a administração pública, que ele vai ser recolhido. Tá aqui. Compreende a entrega diariamente, olha aí, diariamente, se diariamente aqui são dias úteis, do produto da arrecadação por parte dos agentes arrecadadores ao Tesouro Público representado pelo seu agente financeiro. Então tá aí para vocês, né? Só para recordar, temos agentes arrecadadores, tá? Esses agentes arrecadadores são praticamente toda a rede bancária. Então você vai lá, paga todos os seus tributos, todos os seus DARFs, DAR, guias, etc, etc. Tá lá. Depois disso, né? O que acontece? Esse recurso aqui, esse recurso aqui vão para o agente financeiro. No caso da administração federal, o agente financeiro é o Banco do Brasil, né? Por exemplo, onde tem bancos estaduais, Espírito Santo, Banestes, vai para o Banestes. No Sul, Banrisul, Brasília, BRB, Pará, Banpará, né? E aí tem estado que cada estado vai ter um agente financeiro se não tiver um banco público, né? Esse agente financeiro recebe todo o dinheiro da rede bancária e depois ele repassa para a conta única do Tesouro, assim que funciona, né? Inclusive acontece o seguinte, né? O dia de pagamento de tributos, né? Tem um dia certo aí do mês aí, né? Ocorre um fator econômico, efeito Tanzi, né? Um fator econômico. O que é isso, né? Muitos recursos ele é retirado de circulação no dia do pagamento aí do dinheiro, né? Dos recursos. Então tem aí um desfalque financeiro na administração pública. Bacana? Então isso aqui é o recolhimento. Fechou, né? E agora, o último assunto, que é o nosso assunto, que é o controle e avaliação. Né? Esse controle e avaliação é controle e avaliação do quê? Da receita. Qual que é o objetivo da receita? É arrecadar. É efetivamente arrecadar. Professor, quando a receita não é arrecadada?
pode se ocorrer através do quê? Da sonegação. Tá? Então, o objetivo do controle e avaliação da receita é aqui, é garantir a arrecadação e combater a sonegação fiscal. É por parte da própria administração pública. Então, vem comigo, essa fase compreende a fiscalização realizada pela própria administração, pelos órgãos de controle pela sociedade, e o controle do desempenho da arrecadação deve ser realizado em consonância com a previsão da receita, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e o combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para o incremento das receitas tributárias e de contribuições. Ou seja, a gestão da receita ela é muito importante, né? A gestão da receita tem que garantir essa arrecadação e, claro, combater também a sonegação fiscal. Tudo isso para quê? Para que você garanta a receita, né? A receita ela é muito importante, ok? Pronto, concluímos essa magnífica aula aí, estágio da receita, né? E vamos aí para o nosso encerramento de praxe, né? Para todo game over. O que é game over? Fim do jogo, né? Tá aí. Existe um play again, né? Again, né? O que é isso? Jogar novamente, né? Então é sempre isso, cara. Quando você perde alguma coisa, cara, você não pode... Cara, perdeu, tudo bem. Você tem que fazer uma avaliação, mas olha só, comece novamente, joga novamente, que você vai ter o quê? Muito mais experiência, muito mais know-how, e você pode aí evitar os erros que você cometeu no outro jogo que você foi derrotado. Assim que é a vida, tá? Assim que é a vida. Bacana. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.